11 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 226. A crise da capital. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Incontáveis almas vingativas desapareceram no ar, transformando-se em cinzas negras que flutuavam sobre o mar maligno. Tinha várias camadas de espessura. Isso foi o suficiente para ver o quão poderosa era a espada de Limbai e quantas almas ela havia cortado. Ondas monstruosas se ergueram acima do Mar Negro. Mesmo o vórtice incomparavelmente grande no centro foi afetado e mostrava sinais de se fechar lentamente. Não. Limbai ouviu um rugido relutante das profundezas do vórtice. A voz fria fez seus tímpanos doerem. A velocidade com que o braço se estendeu aumentou. A criatura parecia querer sair antes que o vórtice se fechasse. As ondas se agitaram e até o espaço externo foi afetado. Tornou-se sombrio mais uma vez. Lágrimas vermelhas escuras vazaram do globo ocular no centro da mão gigante, deixando rastros de sangue. Esta gota de sangue condensou o ressentimento e o ódio de milhares de anos. Exalava um cheiro de peixe. Uma chuva de sangue caiu repentinamente e uma aura maligna emergiu do solo. Incontáveis sombras negras foram convocadas para se banhar na chuva de sangue, tanto que seus corpos foram cobertos por uma camada de luz vermelha. Eles mostraram suas presas e brandiram suas garras enquanto avançavam em direção a Limbai. Uma comoção tão grande fez com que as ondulações da distorção do espaço se espalhassem do lado de fora. Embora houvesse uma formação para bloqueá-la, a enorme aura vazou. As poucas grandes famílias e seitas na capital sentiram a estranheza da propriedade do lorde da cidade. Mesmo os anciãos de algumas famílias antigas que estavam em cultivo de portas fechadas, bem como os seres poderosos eremitas, ficaram alarmados. Embora a história daquele ano tenha desaparecido há muito com o passar do tempo, deixando para trás apenas um punhado de registros e registros relevantes, ainda havia algumas pessoas que sabiam sobre o antigo campo de batalha e a questão do selo subterrâneo do City Lords Stat. Afinal, seus ancestrais também participaram do selo naquela época, e isso foi passado de geração em geração. Portanto, eles também sabiam desses segredos. Tantos anos de paz se passaram. O City Lord estava preocupado que isso causaria pânico. Portanto, apenas alguns assessores de confiança e aqueles que estavam envolvidos neste assunto sabiam sobre o afrouxamento do selo. A maioria das pessoas não sabia disso. Agora, eles viram o que negros saindo da propriedade do City Lord e até a cor do céu mudou. Por um momento, os corações das pessoas vacilaram. Não é bom. Há um incidente na propriedade do senhor da cidade. Será que o selo se soltou? Alguns feixes de luz brilharam no ar, carregando uma aura poderosa. Todos que passavam olharam em volta e, atordoados, viram meteoros voando em direção à propriedade do senhor da cidade. Incontáveis figuras poderosas e grandes anciãos haviam saído. Este dia estava destinado a não ser pacífico. Claramente ainda era dia, mas de repente escureceu. O enorme sol no céu parecia estar coberto por alguma coisa, e uma aura inquieta enchia toda a capital. Já havia cultivadores que sentiram que algo estava errado. Eles queriam saber exatamente o que havia acontecido e procuraram um local onde ocorreu a anormalidade. Os cultivadores que eram bons em adivinhação colocaram os cascos de tartaruga no chão, prontos para realizar uma adivinhação. No entanto, o simples casco de tartaruga se espalhou pelo chão, mas eles não conseguiram calcular nada. Eles tentaram mais algumas vezes. A carapaça da tartaruga caiu no chão uma última vez com um som pesado. O chão foi esmagado em um grande fosso. Houve uma explosão no local. De repente, ele cuspiu um bocado de sangue. Ele gritou involuntariamente: "Por que não posso realizar a adivinhação?" Sangue negro espirrou na carapaça rachada da tartaruga. Parecia muito ameaçador e nada podia ser visto na adivinhação. Era caótico e uma sensação de crise sem precedentes surgiu em seu coração. Ele queria saber do que se tratava a adivinhação. Ele concentrou sua mente e olhou, tentando encontrar os segredos dos céus. No entanto,
Incontáveis gases negros subiram do casco da tartaruga, formando incontáveis esqueletos. Ele ouviu os lamentos de fantasmas e uivos de lobos. Ele espremeu uma gota de sangue da ponta da língua e só então recuperou um pouco a consciência. Ele rapidamente desviou o olhar e, quando olhou novamente, o local original do casco da tartaruga já havia ficado preto. Ele mais uma vez cuspiu um grande bocado de sangue e olhou para a cena à sua frente com a boca aberta. Era preciso saber que se tratava de um fenômeno sem precedentes. Dizia-se que os segredos dos céus não podiam ser revelados e, desta vez, ele sem dúvida tocou nos segredos dos céus, razão pela qual sofreu uma reação negativa. Em um piscar de olhos, seu cabelo preto instantaneamente se transformou em cabelo branco. Em seu cultivo também caiu bastante. No entanto, ele murmurou para si mesmo: será que a capital está prestes a sofrer uma grande calamidade? As pessoas comuns ainda não sabiam que uma calamidade sem precedentes estava vindo em sua direção. Todos saíram de suas casas e olharam para o espetáculo no céu, discutindo animadamente. Será que o cachorro celestial está comendo a lua? Nunca houve tamanha anormalidade na capital. Será que algo grande aconteceu? Se você me perguntar, você está se preocupando com nada. No entanto, o sol é bloqueado pelas nuvens escuras. A capital está segura há 100 anos. Sob a proteção do Senhor da cidade, que tipo de grande evento pode acontecer? Neste momento, Limbai ainda não sabia que a comoção aqui já havia afetado o mundo exterior. Naquela época, a tumba da espada desabou junto com o reconhecimento da espada Ruazui como seu mestre. Então, entrou em seu corpo e foi selando profundamente dentro de seu Dantian. Pode-se ver que o núcleo da tumba da espada era a espada Ruazui. Embora Limbai fosse o dono da espada Ruazui e tivesse recebido a herança da espada imortal, e pudesse ser considerado metade do dono da tumba da espada, ele nunca foi capaz de encontrar uma maneira de usar a tumba da espada. Por mais que tentasse, não havia reação. Era como se fosse apenas uma decoração. Com o passar do tempo, Limbai quase se esqueceu de sua existência. Mais tarde, na associação alquimista, Limbai acidentalmente entrou na área proibida e encontrou uma crise. Depois que a tumba da espada protegeu automaticamente seu dono, ela desapareceu novamente. Ele não esperava que, quando aparecesse novamente, desencadearia uma cena tão grandiosa. Inúmeros kits de espadas cercavam a figura da espada Ruazui. Era claramente apenas uma espada, mas milhares de armas divinas apareceram em sua lâmina fina. Então, todos eles se fundiram em um. O corpo de Limbai estava crescendo com um poder inexplicável. As veias e o sangue em seu corpo estavam todos cobertos pela luz da espada, e na verdade se transformou em uma veia de espada. Essa veia parecia ser independente fora de seu corpo. A aura surgindo em torno de seu corpo fazia as pessoas estremecerem. Foi muito estranho. Uma marca em forma de espada de prata apareceu em sua testa. Era levemente perceptível e cheio de suprema majestade, como se uma verdadeira espada imortal tivesse vindo ao mundo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 227, Ilusão ou realidade, o que é real ou falso golpear. Uma enorme espada condensou e reuniu o poder da essência do céu e da terra antes de cortar em direção ao topo. A rachadura foi afetada pela intenção da espada de Limbai e parou de se expandir. O braço parecia estar preso, mas no segundo seguinte, atacou novamente com uma força que poderia facilmente destruir tudo. As duas forças colidiram no ar e foi como um deslizamento de terra. Tudo foi varrido e nada foi poupado. Até o espaço aqui estava gradualmente desmoronando. Inúmeros fragmentos explodiram. A enorme energia produzida pela luz da espada dissipou a incontável névoa negra. Ao mesmo tempo, foi bloqueado pelas mãos gigantes. Limbai podia sentir uma resistência inexplicável, impedindo-o de avançar. O par de mãos e espada ficaram em um impasse no ar. Limbai sentiu que uma grande quantidade de energia espiritual estava sendo drenada de seu corpo. Com seu nível de cultivo atual, ele só poderia aguentar por um curto período de tempo enquanto usava uma técnica de espada tão poderosa. Se fosse qualquer outra pessoa,
Eles estariam exaustos e sugados, muito menos enfrentando isso. A rachadura encolheu lentamente e o par de mãos gigantes tornou-se um tanto ilusório, como se o tempo tivesse passado. Não estou reconciliado. Lin Bai ouviu o rugido maligno das profundezas do mar claramente desta vez. O par de globos oculares escarlates realmente caiu do centro de suas mãos e de repente o atacou. Lin Bai queria impedir, mas já era tarde demais. A tontura o atingiu e sua visão escureceu. A cena final que ele viu antes de perder a consciência foi que a rachadura havia se fechado lentamente. Quando ele abriu os olhos novamente, Lin Bai estava no subsolo escuro. A cena ao seu redor era exatamente a mesma de quando ele veio aqui pela primeira vez. Nada havia mudado. Mas tudo isso havia sido destruído na batalha agora. Não poderia ser preservado também. Antes que Lin Bai pudesse descobrir o que estava acontecendo, uma voz masculina familiar veio ao lado dele. Lin Bai, estou falando com você, está me ouvindo? Ele virou a cabeça e encontrou o olhar perplexo de Anhua. Com o que você está sonhando acordado? Deixe-me dizer-lhe, não corra por aqui. Apenas se concentre em refinar a medicina. Quando o City Lord se recuperar, você será recompensado de acordo com as suas conquistas e seu dilema será resolvido facilmente. As palavras familiares fizeram Lin Bai congelar no local, como se ele tivesse voltado para aquele tempo. Yang Wu disse algo semelhante e ficou um pouco confuso. O que estava acontecendo? Ele não conseguia ver nenhum traço de ilusão. Se fosse falso, então tudo era real demais. Se fosse real, então o que tinha acontecido antes? Lin Bai franziu a testa e pensou profundamente, mas não percebeu que havia uma rachadura preta no meio da palma da mão. Uma luz escarlate brilhou e desapareceu. A forma do globo ocular podia ser vagamente vista. Ele sabia que a situação à sua frente não estava certa, mas havia uma força invisível puxando-o. Como uma marionete, ele só podia seguir a trama na estrada. Sua consciência gradualmente se tornou caótica, como se até a pessoa à sua frente tivesse uma imagem dupla. Era como se houvesse dois Xianhua pendurados na frente dele. Suas bocas abrindo e fechando enquanto dizem alguma coisa. No entanto, Lin Bai não estava com vontade de descobrir o que ele estava dizendo. Um gás preto invisível pairou sobre sua cabeça, corroendo lentamente sua consciência. Ele era como um sapo sendo fervido em água morna. Se ele lançasse um ataque feroz, a poderosa consciência de Lin Bai resistiria facilmente. Pelo contrário, era esse tipo de invisibilidade que era difícil de detectar. Até o próprio Lin Bai não sabia quando esse gás preto havia aparecido. Havia outras existências em seu corpo, todas lutando pelo controle de seu corpo. Tudo isso é falso. Lin Bai só sentiu uma forte dor de cabeça. Ele cerrou os dentes e forçou uma frase. No entanto, o Yang Wu na frente dele parecia tão real. Não era uma existência com a qual as ilusões comuns pudessem se comparar. Não havia vestígios da formação ilusória ao seu redor. Ele mordeu a ponta da língua e espremeu uma gota de essência de sangue, tentando acordar. Ele queria encontrar um ponto de ruptura, mas era como uma mosca que não fazia ideia. Não só isso, mesmo Little Green, Little Red e as outras feras de estimação não tiveram nenhuma reação quando foram convocadas. Como todo o gás preto entrou no corpo de Lin Bai não conseguia mais distinguir se era real ou falso. Yang Wu revelou uma expressão confusa, como se não entendesse o que estava acontecendo. O que você quer dizer com real ou falso? Por que você ainda está parado aqui atordoado? Apresse-se e saia comigo. Não podemos nos dar ao luxo de atrasar mais. Lin Bai subconscientemente queria dar um passo à frente e sair com ele. Ele, que havia caído no caos, não percebeu que o canto da boca de Yang Wu se curvou em um sorriso estranho. Era como se houvesse um abismo sem fundo esperando que ele entrasse. Yang Wu acenou com a mão e pediu-lhe sem pestanejar, apresse-se. A excitação e o ressentimento em seus olhos tornaram-se cada vez mais intensos. Metade de seu rosto havia desaparecido nas sombras. A luz fraca que se refletia na sombra da parede ficou distorcida. O buraco escuro na frente deles era ainda mais insondável.
Era como se uma besta feroz adormecida tivesse aberto sua boca sangrenta. Rugido. Assim que Limbai entrou no buraco, ele ouviu vagamente o rugido de um tigre. O padrão de espada em sua testa, que estava coberto, apareceu novamente. Era como uma espada afiada que rompeu a escuridão. De repente, emitiu uma enorme luz. O rosto de Yan-Wu estava extremamente distorcido e suas características faciais estavam deslocadas. Ele parecia estar com medo e relutante. Mesmo assim, ele não conseguiu desviar do movimento assassino que visava diretamente seu portão de vida. Seu corpo foi mexido em inúmeros pequenos pedaços e se dissipou no ar. Não! Ele rugiu com raiva e um vento frio soprou. Limbai acordou instantaneamente. Ele focou os olhos e viu que os arredores haviam voltado à cena anterior. Por causa da grande batalha, havia se tornado ruínas e havia uma bagunça por toda parte. Não havia um único lugar que não fosse afetado. E a rachadura que originalmente estava no ar já havia chegado na frente dele em algum momento. Ele estava a apenas um passo de todo o seu corpo ser sugado por ela. Limbai recuou repentinamente. De repente, ele sentiu algum medo persistente em seu coração. Se não fosse pelo súbito rugido do tigre que desencadeou o padrão da espada em sua testa, ele poderia já ter caído nessa. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 228. Ajuda da besta divina do tigre branco. A ilusão agora era muito poderosa. Até ele tinha caído nessa. Se ele realmente entrou na fenda, mesmo milhares de almas vingativas e o próprio Mar do Mal não eram coisas para se brincar, para não mencionar o grandalhão no Mar do Mal. Ignorando a fonte do rugido do tigre agora, Limbai aproveitou a grande oportunidade para balançar vários quis de espada e acertar o craque. Tomando emprestado o poder da espada Rosui e da tumba da espada, o espaço foi agitado em um instante. Era como se o sol, a lua e as estrelas estivessem de cabeça para baixo. Ele reuniu toda a sua força e derramou toda a sua energia na espada Rosui. Estrondo. Uma luz brilhante explodiu no ar, como se o sol tivesse explodido neste lugar, cobrindo todo o gás preto. Incontáveis almas vingativas desapareceram no ar. O vórtice no centro do Mar Negro encolheu a uma velocidade visível a olho nu, e a fenda foi forçada a fechar. O impacto violento tornou a rachadura incapaz de se expandir mais. Era preciso saber que o monstro sofria nas mãos de Limbai várias vezes. Para quebrar o selo, já havia esgotado grande parte de sua energia. Mesmo usando o poder que ainda tinha disponível, não conseguiu arrastar Limbai para o vórtice. Em vez disso, prejudicou muito sua vitalidade e esgotou sua energia restante. Originalmente, ele queria ir com tudo e quebrar completamente o selo para ver a luz do dia novamente. No entanto, todos os seus planos foram interrompidos por Limbai. Embora o selo fosse instável, a fonte não foi danificada. Seu corpo original não poderia ser projetado na realidade, então não poderia exibir nem um terço de sua força total. Além disso, foi muito contido. Além disso, sua força foi desperdiçada por Limbai. Se estivesse no auge, para não mencionar um Limbai, até 10 Limbai não seriam um problema. Aos seus olhos, eram apenas pequenos insetos que não podiam ser considerados uma ameaça. Agora, um cultivador humano que não colocou em seus olhos foi realmente capaz de fazê-lo sofrer tanto. As grandes mãos no ar foram forçadas a se retirar. Por mais relutante que fosse, não poderia mudar o resultado. O redemoinho no mar maligno tornou-se cada vez menor. Depois disso, a superfície do mar ficou calma e as almas vingativas voltaram ao fundo da maré novamente, como se nada tivesse acontecido. A fenda acima de sua cabeça tinha apenas um dedo de largura. Embora ainda houvesse rajadas de vento frio, nada de grave poderia acontecer. Se não fosse a bagunça ao seu redor, tudo teria sido como um sonho. Limbai estava exausto. Ele se ajoelhou em um joelho. Se não fosse pelo apoio da espada Rosui, ele teria desabado no chão. Gole gole, um movimento acima de sua cabeça fez o coração de Limbai apertar. Ele pensou que o monstro havia voltado e agarrou a espada Rosui em sua mão. No entanto, uma figura caiu de cima. Era Renzi Yuan.
Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam bem fechados. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Lin Bai não tinha certeza se era ele ou se o sentido espiritual do monstro havia saído de seu corpo. Tudo acabou. Nas distantes montanhas fora da capital, junto às falésias, uma figura esguia olhava na direção da capital. Naturalmente, ela também viu fumaça negra subindo no céu e a cena do cachorro celestial comendo a lua. Suas sobrancelhas escuras franzidas, como as montanhas sobrepostas ao longe, cheias de uma elegância indescritível. Será que o monstro vai quebrar o selo? Seu tom de repente ficou frio, e seus olhos estavam cheios de frieza, como gelo e neve que não derreteria por anos. Esqueça, não tem nada a ver comigo de qualquer maneira. Ela era linda, mas suas palavras eram um pouco frias demais. Afinal, havia tanta gente na capital. Não importa quem visse seu rosto, eles não podiam dizer uma única palavra de crítica. Isso porque ela era realmente bonita demais, fazendo com que as pessoas associassem a uma frase. Não importa o quão sem coração ela ainda estava se movendo. Sua saia de gaze branca tremulava ao vento, como se ela estivesse prestes a ascender à imortalidade. Suas sobrancelhas eram como uma montanha distante e seus traços faciais eram requintados ao extremo. Ela era Lin Yue. Porém, neste momento, sua barriga já estava levemente inchada, como se ela estivesse grávida. Aquele cultivador desprezível e sem vergonha também está na capital. Será difícil para ele escapar dessa calamidade. Você pode conseguir um novo mestre. Seu estômago, que não havia reagido antes, moveu-se ligeiramente neste momento, como se tivesse sido chutado por alguma coisa. Ela não pôde deixar de tocar seu estômago. Só então a frieza entre suas sobrancelhas se dissipou bastante. Era como se a transformação inicial de gelo e neve fosse preenchida com uma suavidade indescritível. Mesmo assim, foi passageira e voltou ao seu estado anterior de gelo. Não há mais necessidade de pensar nisso. A morte dela é uma coisa boa para você. Você pode ser liberado do contrato. Além disso, o contrato que você assinou era originalmente instável. A morte de seu mestre não terá nenhum efeito sobre você. A coisa em seu estômago se mexeu ainda mais violentamente. Não importa o quanto Lin Yue tentasse persuadi-lo, era inútil. Não, eu não posso ajudá-lo. Nesta situação, não chutá-lo enquanto ele está caído é o maior presente que posso dar a ele. Depois de dizer isso, Lin Yue estava prestes a sair quando sentiu uma dor no abdômen. Imediatamente depois, uma luz branca ofuscante foi liberada de seu abdômen e disparou direto para a capital. Aquela luz branca estava cheia de uma aura sagrada e pura, bem como de um domínio indescritível. No instante em que apareceu, o sol, a lua, as montanhas e os rios tremeram. Podia-se ver vagamente a sombra de um tigre branco. Sua majestade suprema fazia com que as pessoas comuns não ousassem olhar diretamente para ela. No entanto, este tigre branco ainda estava fraco e podia-se ver claramente seu cabelo embrionário. Mesmo assim, não poderia afetar sua pressão. O som de assobio ressoou pela floresta, assustando inúmeros pássaros. No momento em que pousou no ar acima da capital, até mesmo o que preto havia se espalhado um pouco. Já era tarde demais para Lin Yue o impedir. Ela não esperava que o tigre branco fizesse tanto por Lin Bai. Por que você está fazendo isso? Ela tocou sua barriga, e sua barriga originalmente protuberante tornou-se plana novamente. Se não fosse pelo fraco batimento cardíaco, ela teria suspeitado que a criatura lá dentro já havia perdido o fôlego. Ainda não é hora de você nascer, mas você forçosamente condensou sua essência de sangue com antecedência apenas para ajudá-lo. Agora, sua vitalidade foi muito prejudicada. Eu não sei quando você pode. Lin Yue circulou apressadamente sua energia interior, mas em seu coração, ela havia escrito outra nota para Lin Bai. Ela não sabia por que o tigre branco teve que escolhê-lo. Ela sentiu que, embora a respiração de seu corpo fosse fraca, pelo menos era estável. Só então seu coração, que estava pendurado na garganta, se acalmou. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 229.
Gente da capital. As várias grandes famílias antigas da capital se reuniram no portão da propriedade do lorde da cidade. A família Shaw também estava entre eles. No entanto, devido a vários motivos nos últimos anos, eles já estavam no fim e seu status era um tanto estranho. Essa também era a razão pela qual eles tinham tanto medo da propriedade do lorde da cidade naquela época. Eles poderiam até temporariamente deixar de lado a grande inimizade de Shaw e Shen. Agora, eles não podiam mais ofender o patrimônio do lorde da cidade. Embora a família só pudesse ser considerada uma família aristocrática de classe média, eles conseguiram alcançar os outros e se desenvolveram muito bem nos últimos anos. Agora que todos sabiam que a anormalidade vinha da propriedade do lorde da cidade, eles não podiam deixar de pensar na razão pela qual a propriedade do lorde da cidade havia secretamente recrutado cultivadores de refino de pílulas anteriormente. Na superfície, foi dito que eles estavam cumprindo uma missão secreta para o lorde da cidade. Também poderia estar relacionado ao afrouxamento do selo desta vez. Os movimentos de todos são tão rápidos. Um velho vestindo uma túnica azul marinho apareceu nas nuvens. Seu corpo estava cercado por inúmeras luzes auspiciosas. Em um instante, nuvens coloridas voaram para cima e para baixo como um país das fadas. Ele pousou no portão do City Lord's Estate, e as nuvens coloridas se transformaram em um feixe de luz que entrou em seu corpo. Esta nuvem era um artefato divino voador de grau extremo. Pode-se dizer que ele viajou 10.000 milhas em um dia. Quer fosse usado para perseguir ou escapar, era a melhor escolha. Era algo que tinha um preço, mas não tinha mercado. Agora, eles realmente viram aqui, claramente, essa pessoa tinha um histórico extraordinário. Ele era um ancião de uma antiga família aristocrática, a família Bai, e era bastante poderoso. Ancião Bai, o que você disse é verdade. Há algo estranho acontecendo na propriedade do City Lord. Como podemos ousar adiar? Nós naturalmente temos que vir e ver o que está acontecendo. Depois disso, mais algumas pessoas chegaram. Eram todos velhos de barba branca. A pressão em seus corpos era incomparavelmente majestosa. Eles eram como o sol, a lua e as estrelas. As montanhas, rios e a terra estavam cheios de majestade suprema. Claro, também havia alguns jovens entre eles. Eles tinham cabelos brancos e um rosto jovem. A aura em seus corpos parecia calma e eles não revelavam nenhum sinal de sua presença. Contanto que alguém os sentisse com cuidado, seria capaz de sentir a pressão invisível que vinha do invisível. Era como um vulcão calmo. Parecia inofensivo para humanos e animais, mas uma vez que entrasse em erupção, a pressão que criava seria ainda mais difícil de medir. Essas poucas pessoas eram as existências verdadeiramente formidáveis. O grupo tinha acabado de se encontrar e eles romperam a formação em torno da propriedade do senhor da cidade. Anteriormente, quando Renzi Yuan e os outros estavam se preparando para agir, eles haviam montado a formação especialmente para evitar que alguém os perturbasse ou qualquer vazamento de aura que pudesse afetar seus planos. Quando o corpo principal rompeu o selo, mesmo todos os cultivadores de alto nível na capital não seriam páreo para ele. O plano era perfeito e poderia ser considerado impecável. A única coisa que eles não esperavam era Lin Bai, a anomalia. O jogo inteiro foi perdido. Se Renzi Yuan soubesse que Lin Bai entrando na propriedade do senhor da cidade causaria tal problema, ele nunca teria concordado com isso. No entanto, ele nunca pensou que o cultivador humano parecido com uma formiga realmente teria uma maneira de causar danos. Seguindo a aura da névoa negra, todos foram direto para a passagem subterrânea da propriedade do lorde da cidade. Naquela época, apenas alguns clãs sabiam sobre o selo. Quando eles viram isso, a maioria deles ficou atordoada. Como pode haver tal lugar na propriedade do lorde da cidade? Será que o senhor da cidade? Pensando na aura sinistra que vazou agora, todos pensaram instantaneamente se o lorde da cidade estava cultivando algum tipo de técnica maligna e enlouqueceu. Foi por isso que o estranho fenômeno acabou de acontecer. A pessoa que conhecia a história por dentro explicou, na verdade, isso envolve um passado antigo e infeliz. Este já foi um antigo campo de batalha,
E uma terrível batalha aconteceu. A aura de ressentimento transbordou para o céu e até afetou o ambiente ao redor. Este lugar se tornou uma terra de morte com o tempo, e nenhuma criatura viva poderia sobreviver nela. Mesmo após o fim da guerra, este lugar ainda manteve sua aparência original. Houve até pessoas que viram este lugar mais tarde. Os mortos ressuscitaram novamente, e ainda lutavam ali, repetindo o que acontecia quando estavam vivos. Aqueles que acidentalmente invadiram o local perderam a cabeça e, na pior das hipóteses, não conseguiram sair de lá. Depois disso, eles se tornaram um dos membros lutando na batalha aqui. Dia após dia, incontáveis poderes malignos se reuniam e alimentavam este lugar. Logo depois, a existência de It nasceu. Depois que inúmeras existências poderosas descobriram sobre isso, já era bastante poderoso e não podia ser destruído. Eles só podiam escolher selá-lo. Depois disso, os ancestrais do Lorde da Cidade construíram a propriedade do Lorde da Cidade nas ruínas daqui. O objetivo deles era ser capaz de suprimir os demônios malignos aqui. Todos finalmente entenderam e não puderam deixar de perguntar: mesmo assim, por que você não contou a todos para que pudéssemos preparar algumas defesas? O povo da antiga família disse: restam muito poucos livros neste mundo. Nossos ancestrais também nos avisaram para não contar a estranhos, então poucas pessoas sabem disso. Por um momento, as emoções de todos ficaram complicadas e eles não sabiam o que dizer. De acordo com isso, será que o demônio rompeu o céu e escapou? As pessoas das famílias antigas balançaram a cabeça, logicamente falando, esse não deveria ser o caso. O Senhor da Cidade fortaleceria o céu de vez em quando. Tem sido o mesmo por gerações. Embora tenha passado muito tempo e o céu tenha se soltado, não é fácil para aquele monstro escapar. Algumas das famílias e seitas poderosas não pensaram muito nisso. E daí se escapou? Temos tantas pessoas, não podemos selá-lo novamente. Assim que essas palavras foram ditas, muitas pessoas realmente concordaram com elas. Alguns grandes anciãos das antigas famílias aristocráticas, especialmente aqueles que entraram em contato com o gás preto, revelaram uma expressão lamentável. Aqueles que eram ignorantes eram destemidos. Essas palavras realmente não estavam erradas. Quando eles ajudaram o City Lord a consolidar o selo, um pouco de gás preto vazou. O poder aterrorizante que emitia ainda os fazia sentir um medo persistente. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 230, torça a narrativa. Espero que você ainda tenha coragem de dizer essas palavras quando a vir. A pessoa que havia falado antes imediatamente parou de falar quando viu a situação. Como poderiam os anciãos dessas famílias aristocráticas não pensar nas coisas que ele poderia pensar? Se eles pudessem selá-lo completamente, por que esperariam até agora? Quanto mais fundo eles iam, mais o que preto vazava. Aquele sentimento sombrio e frio era ainda mais penetrante. Era como se quisesse perfurar cada poro de seus corpos. O nível de cultivo de todos os presentes não era baixo. Mesmo assim, eles sentiram um calafrio por todo o corpo. Eles não tiveram escolha a não ser circular o poder espiritual em torno de seus corpos para resistir, mas ainda podiam sentir um leve calafrio. Entrar nesta caverna foi como entrar em outro mundo. Não havia luz, apenas escuridão. A estrada sem fim à frente parecia ter chegado às profundezas do subsolo. Não se sabia se era porque eles estavam preocupados com a segurança do Senhor da Cidade ou eram as palavras que os grandes anciãos acabaram de dizer. Todo mundo ficou em silêncio o caminho todo. A atmosfera era tensa e sombria. Era estranho dizer que eles não podiam controlar nenhum artefato espiritual imortal voador aqui, nem mesmo voando em espadas. Finalmente, alguém não pôde deixar de falar. Quanto tempo ainda temos que caminhar? Será que caímos em algum tipo de labirinto e não conseguimos sair? Deve ser em breve. Olhando em volta, a cena que era exatamente a mesma. As paredes imutáveis, o ambiente escuro e as pérolas noturnas luminescentes embutidas nas paredes que emitiam uma luz fraca. A visibilidade também era muito baixa. Mal se podia ver os rostos das pessoas ao seu redor. Olhando de longe,
Todo o caminho estava cheio de pequenos pontos de luz. As pérolas que foram originalmente usadas como iluminação eram mais como chamas fantasmagóricas flutuando no ar. Depois disso, eles desapareceram na escuridão. Quanto pior o ambiente, mais ele afetava a mente das pessoas. Era como se houvesse algum tipo de besta gigante hibernando na escuridão, olhando para eles como um tigre observando sua presa. Até eles se sentiram um pouco inquietos em seus corações e esperavam sair rapidamente deste maldito lugar. Eles apressaram seus passos, logo, uma luz fraca veio à frente. Eles aceleraram seus passos e o que viram foi Yan Wu e os outros deitados no chão com rostos pálidos. As pessoas presentes rapidamente reconheceram suas identidades. Eles são da Associação Alquimista. Eles também foram afetados pela batalha anterior entre Lin Bai e os outros. Cada um deles tinha uma aura negra infestada em seus corpos. Seus corpos também estavam cercados por uma aura sinistra. Caso contrário, eles teriam enviado pessoas em busca de ajuda há muito tempo. Alguns deles que tinham baixa força de cultivo ficaram gravemente feridos e já morreram no local. Apenas o cultivo de Yan Wu não era ruim, então ele conseguiu aguentar até agora. Todos apressadamente foram verificar sua respiração. Ele ainda está respirando. Alguns grandes anciãos supremos trabalharam juntos para enviar energia espiritual para ele. Só então Yan Wu abriu os olhos com dificuldade e disse sem fôlego, rápido, vai e salve o senhor da cidade. Depois de dizer isso, ele desmaiou novamente. Os ferimentos dele são muito sérios. Ele foi invadido pela energia do mal novamente. Devemos trazê-lo de volta e tratá-lo adequadamente. Eles enviaram uma pessoa para enviar Yan Wu e alguns outros que ainda estavam vivos enquanto os outros continuavam avançando. Neste momento, o lado de Lin Bai ainda não sabia que o rugido do tigre agora era emitido pelo tigre branco. Ele também não sabia que a comoção aqui já havia afetado o mundo exterior. Muitas facções poderosas da capital enviaram pessoas para verificar a situação. Ele descansou por um momento antes de recuperar alguma energia. Ele foi verificar a situação do City Lord. Só então ele percebeu que a situação do City Lord era ainda pior do que ele imaginava. O Qi negro quase invadiu seus órgãos internos e todos os seus meridianos foram destruídos. Ondas de aura fria surgiram. Ele estimou que precisaria refinar uma pílula medicinal de grau 10 para salvá-lo. Além disso, mesmo que fosse salvo, provavelmente seria um aleijado. Afinal, o City Lord foi envenenado demais e foi o primeiro a ser infectado pelo gás preto. Todo o poder espiritual em seu corpo se transformou em alimento para o gás preto. Quase se fundiu com o gás preto. Assim como Lin Bai estava observando, ele sentiu uma sensação extremamente fria vindo de seus dedos. Ele rapidamente soltou, mas não percebeu que o City Lord, que estava inconsciente, de repente abriu os olhos. Suas pupilas vermelho-sangue estavam entrelaçadas com uma leve névoa negra, fazendo-o parecer particularmente frio e sedento de sangue. Era como se ele tivesse apenas uma aparência humana vazia, mas seu corpo interior estava ocupado por criaturas malignas. Ou talvez se possa dizer que ele era apenas um monstro vestindo uma camada de pele humana. Eu não esperava que houvesse um peixe que escapasse da rede. Lin Bai estreitou os olhos. Embora o corpo principal daquela coisa tivesse tentado quebrar o céu e escapar, ainda assim foi derrotado por ele no final. No entanto, ele não esperava que o City Lord fosse um pequeno clone. Era provável que já tivesse se tornado um com o senhor da cidade. Quando a fenda espacial se fechou, foi por isso que o clone não foi levado de volta. Talvez Renzi Yuan também esteja em tal situação. O canto da boca do City Lord curvou-se para baixo, formando um sorriso exagerado e estranho. Era como se todo o canto de sua boca estivesse prestes a ser dilacerado, um mero corpo mortal. Você realmente acha que pode me machucar? Você pagará um preço doloroso pelo que fez. Lin Bai olhou para ele com o canto dos olhos e não levou isso a sério. Se o seu corpo real dissesse isso, eu ainda poderia estar com um pouco de medo. Vamos falar sobre isso quando você quebrar o selo. As palavras de Lin Bai claramente atingiram o ponto dolorido do prefeito. Se não houvesse energia espiritual ou remédio suficiente para mantê-lo,
Esse fragmento de alma não existiria por muito tempo. Vou enviar você em seu caminho agora para que você possa se reunir adequadamente com seu corpo principal ao seu lado. A fim de evitar mais atrasos, Lin Bai reuniu uma explosão de luz divina na palma da mão e estava prestes a atingir a cabeça do senhor da cidade. No entanto, quando ele estava prestes a falar, ouviu um grito alto atrás dele: "Pare!" Uma espada voadora voou pelo ar com uma aura avassaladora. Se o Lin Bai não tivesse se esquivado a tempo, haveria um buraco sangrento em seu peito. Ele se firmou e virou a cabeça. As pessoas que vieram não eram outras senão as principais famílias aristocráticas e seitas da capital. Os grandes anciãos olharam para ele. "Como você ousa? O que você quer fazer com o senhor da cidade?" Sem esperar que Lin Bai respondesse, a voz fraca do senhor da cidade soou: "Anciãos, rápido, salvem-me. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos.